Pronto. Então, pessoal, continuamos com nossa disciplina. Se vocês ainda estão um pouco esquecidos, eu vou refrescar a mente de vocês. Lá no Classroom, lá no Google, a gente tem uma sala de aula chamada Primeiro Ano Agroindústria Vespertino. E lá a gente vai continuar as atividades. Aqui, as aulas síncronas no Meet, 2 vezes por semana, na quarta e na sexta, a princípio, né? A Welda me falou que, deixa eu olhar o horário aqui, cadê? A Welda falou lá no grupo que vocês estão com aulas de desenho técnico na quarta-feira às 15 horas e de português às 17. E na sexta-feira, desenho técnico às 15 e português às 17. E aí teria de matemática, né? Aí, para não ficar pesado para vocês, eu não vou colocar aula de matemática na quarta e na sexta, tá? Hoje foi uma aula excepcional. Será, né? Uma aula excepcional, né? Então, o que é que vocês sugerem? A gente fica na terça e quinta? É uma boa para mim. Deixa eu só lembrar, terça e quinta, tarde. A progressão está de manhã. Pode ser terça e quinta tarde. E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que vocês estão livres. Tem algum outro compromisso acadêmico além das aulas, né? Além das aulas do IFAL, não, né? Vocês estão com aula na quarta e na sexta. Então, a gente fica na terça e quinta, tá bom? Agora eu vou dizer o horário, porque às 3 horas eu tenho aula com a turma do outro primeiro ano. Está terminando a disciplina? Não, tem umas 3 semanas aí. E com vocês tem que ser mais cedo, tá? 2 horas, tá bom? 2 às 3. Terça e quinta. Fechado? Ninguém está falando. Eu vou considerar isso como sendo um sim, né? Na ditadura democrática é assim, tá? Fechado, pronto. O Hélida falou, então está fechado. Se o Hélida fala, a gente obedece, né? Sim ou não? Bom, então voltando, né? A gente vai iniciar outros assuntos, né? A gente fala de outras coisas, outras funções, outros negócios, outras coisas mais interessantes. Aliás, não mais interessante, mas tão interessante quanto funções afins e funções quadráticas que a gente estudou nas aulas passadas. Então, primeira coisa, nessa segunda etapa, nesse segundo semestre, a gente vai estudar duas coisas. Eu já ia escrever aqui sem projetar para vocês, mas eu vou projetar agora. Então, estou eu aí projetando minha telinha para vocês. Aqui ela fica preta, aqui fica... Estou eu projetando aí minha telinha. E a gente vai estudar, primeiro, progressões. Não significa que vocês estão em progressão, não, tá? Aqui é outra coisa. Então, as progressões a gente vai estudar progressão aritmética, e progressão geométrica. Progressão é um tipo de função, aliás, é um tipo de sequência. Visto que sequência é uma função, então é uma função também. Mas para a gente vai ser uma sequência de números. Tá?
Então, toda progressão é uma sequência de números. A, a progressão aritmética e a progressão geométrica são duas sequências especiais que a gente vai estudar. E depois disso, a gente vai estudar as funções, duas funções, tá? A função exponencial e a função logarítmica, né? Função logarítmica. O que é isso? Vocês vão saber nos próximos capítulos, tá? Logaritmo. Que diabo é isso? Exponencial, acho que vocês já ouviram falar muito, né? E progressões, vocês vão saber hoje o que é, tá? Hoje. Nem amanhã, nem depois. Hoje. Primeiro, vamos... Deixa eu dar um tcharam aqui. Primeiro, a gente... Sim, só para avisar, a disciplina de vocês, no primeiro semestre, foi feita em 6 semanas, né? Essa, se eu não me engano, está em 5. Aí tem 1 ou 2 semanas que está com uma carga horária maior. E aí, nessa semana, a gente vai fazer 3 encontros, tá certo? Nem lembro direito se está em 5 ou está em 4 semanas. Aí, assim, vai ter semana que a gente vai fazer mais de 2 encontros, tá? Vai fazer 3 encontros. Aí, pelo menos umas 2 semanas, a gente vai fazer 3 encontros, tá certo? Como a gente está devendo uma aula, aí tem mais outra semana aí com 3 encontros. Notícia incrível, né, Luiz, Mariana? Mas aí a gente aproveita 3 encontros na semana, né? A gente aproveita e faz um encontro de exercício, tá? De aula de exercício. Resolução de problemas. Melhorou meu dia. Ótimo, claro. Com uma aula de matemática show, assim, com um professor excelente desse aqui, lindo e maravilhoso, né? Ó, a beleza aqui, ó. Vocês nunca tiveram um professor chique desse assim, né? Cadê a Zira? Zira que o diga, né? Zira que gosta de ficar babando lá no grupo. Cadê ela? Tá não, né? Tá não. Tô brincando, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma sequência, né? Então, sequências para a gente vai ser uma lista de números, tá? Então, você pega aqui, vou chamar de S, uma sequência, a gente sempre dá uma letra maiúscula para representar uma sequência, coloca assim, igual, e coloca os números entre parênteses, certo? Por exemplo, essa sequência aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. Isso aí é uma sequência? Tá? Tem uma sequência e eu começo com 2, depois vem 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai, tá? Agora, essa sequência tem uma regra para os números que participam dela, aí é outra história, tá? Toda sequência, ela é construída, tá? Você pode construir uma sequência com números aleatórios lá, tá certo? Mas sempre você tem que escolher os números, vai ter algum critério. Mesmo que esse critério seja aleatório, tem um critério, tá? Então, vai existir um critério para você escolher. Então, tem uma regra, ou seja, uma lei de formação dessa sequência. No caso da sequência que eu acabei de colocar para vocês aí, essas sequências são os números primos. Acredito que vocês já ouviram falar de números primos. Números primos são aqueles que não se dividem
por ninguém. Eles só são divisíveis por um e por ele mesmo. Por exemplo, o 11, você não divide 11 por ninguém mais, além de um. 11 dividido por um é ele mesmo, porque todo número, quando dividido por um, dá o próprio número, não é? Vocês sabem disso. Então, 11 só divide por um e por ele mesmo. 11 dividido por 11 é 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Tá? Mas não divide mais com mais ninguém. O 13 também, tá? Tem muitos números que têm essa característica. Eu poderia citar outros. Continuar aqui. Depois do 13 vem o 17, o 20 e o 19, o 23. Muitos números são infinitos, tá? Por mais que o número seja grande, que ele é obrigado a ser divisível por alguém, tá? Na verdade, existem infinitos números primos, tá? E assim, números grandes, grandíssimos, exageradamente grandes, mas que, quando você tenta dividir, eles não se dividem por ninguém, só por ele mesmo e por um. São números rígidos, né? Números, digamos, que não se quebram, tá? Bom, então essa é uma sequência. A lei de formação dela é a regra de todo número que participa dela ser um número primo. E a sequência é do menor para o maior, tá? A sequência, ela tem isso. Você tem que dar uma ordem aos números, né? Para ter aqui o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, tá? Em ordem, tá? Numeral ordinal. Numeral ordinal tem essa característica, né? De dar a posição, de definir a posição em que se encontra tal elemento. Tal elemento. Ok. Que a garganta está atrapalhando já de tanta aula que eu dei hoje. Bom, então, eu quero, vocês não devem confundir sequência com conjunto. Lembra de conjuntos? Conjuntos, a gente colocava entre chaves, tá? Sequência entre parênteses. Num conjunto, a gente pode colocar, por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Todos os números primos aqui dentro. Tá? Então, no conjunto, não importa a ordem que eu coloque. Eu posso trocar o 2 e o 3 aqui, tá? Porque o conjunto, ele só se preocupa com quais elementos que estão ali dentro. Tá? Não importa a ordem que eles estão. Eu só quero saber quais os elementos que estão ali dentro. É tipo eu pegar, por exemplo, eu tenho aqui R$ 100, tudo trocado, tá? Tenho 5 notas de 2, que dá R$ 10. Tenho 4 notas de 10, que dá mais 40, dá 50, né? E tenho uma nota de 50. Então, 5 de 2, 4 de 10 e uma de 50. No total, eu tenho R$ 100. Isso é o que o conjunto representa. Quanto eu tenho? R$ 100. Pronto. Tenho 5 notas de 2, 4 de 10 e uma de 50. Tudo misturado, não precisa. O valor dele não vai diminuir se eu misturar ou não as notas. Numa sequência, eu teria que, além de ter o valor dando R$ 100, né, eu teria que ter os números na posição correta. É como se eu dissesse, ó, eu organizei as notas. Eu tenho primeiro 5 notas de 2, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Depois eu tenho mais 4 de 10 na sequência, entendeu? Depois tenho mais uma de 50. Coloquei tudo em ordem, tá? São as mesmas notas, só que agora elas têm um atributo a mais. Elas estão ordenadas, certo? Então, uma sequência tem essa característica. Outra coisa
é que no conjunto você não repete números, tá? Porque no conjunto você não se preocupa com a repetição, saber quais elementos estão lá. Mas você não precisa saber quantos de cada tempo, até porque no conjunto você não pode repetir. Na sequência, você pode, tá? Inclusive, você pode fazer uma sequência constante, uma sequência que só tem um elemento, né? Repetindo ele o tempo todo, tá? Isso aqui é um conjunto, tá? Isso aqui. Então, não confundir isso aí com sequência. Então, ó, outros exemplos de sequência, só para ficar mais claro, eu posso ter uma sequência constante, por exemplo, isso aqui é uma sequência constante. Eu posso ter uma sequência assim, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui parece até números binários, né? 0 e 1. Eu posso ter uma sequência... deixa eu ver aqui. Essa sequência aqui. Isso aqui é bem simples, tá? 2, 1, 3, 5, 7, 8, não era 8, não. 9, 11, etc. Essa aqui é a sequência dos números primos não, aliás, ímpares, né? Só os ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, tá. Todo mundo que termina em 1, 3, 5, 7, 9 é ímpar. Então, tá aqui, de 2 em 2, começando do 1, você tem todos os números ímpares. E aí, a gente tem que atentar muito para a ordem do termo, né? Primeiro, segundo é 3, o terceiro é 5, o quarto é 7, o quinto é 9. Então, lembra, a ordem do termo, tá? Não tem nada a ver com o valor do termo, não. Aqui, o termo de ordem 5, ou seja, o quinto termo é 9, né? O 9 não tem, a princípio, né, não é igual ao 5, que é o valor da ordem do termo, né? Que é o quinto, tá? Numeral ordinal. Então, a gente vai relacionar essas duas coisas, tá? A ordem do termo, da sequência, com o valor que o termo tem. E essa relação a gente vai chamar de lei de formação da sequência, certo? Aqui, por exemplo, o primeiro termo é 0, o segundo é 1, o terceiro é 0, o quarto é 1. Então, é muito fácil, né? Os termos de ordem ímpar, ou seja, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono, todos vão ser 0. E os termos de ordem par, segundo, quarto, sexto, oitavo, décimo segundo, todos vão ser 1, né? Então, é muito fácil criar uma lei de formação para essa sequência aqui, tá? Essa aqui é mais fácil ainda, porque é tudo igual a 1. Então, qualquer termo, se eu perguntar a você qual é o milésimo termo dessa sequência aqui, vai ser 1, não tem problema, tá? Nessa daqui, o milésimo é um número par, então é 1, né? O milésimo primeiro é 0, né? Que vai alternando, 0, 1, 0, 0. Sempre que um termo for par, ele é 1, como foi ímpar, ele é 0. Estou falando essas coisas para a gente entender o que é uma sequência, tá? Nesse caso aqui, de números ímpares, já caberia a gente estudar um pouquinho melhor, né, a lei de formação dessa sequência, tá? Bom, pronto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu chamar essa sequência de S1, S2, S3, S4. Deixa eu colocar um S5 aqui. S5. Eu vou ter aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Tá? Sim, existem sequências finitas e não finitas, né? Por exemplo, a gente está trabalhando aqui com sequências infinitas, ou seja, não finitas.
As sequências, a gente trabalha, PA e PG vão ser sequências infinitas, né? Que a gente pode ir até onde quiser. Tem infinitos termos. Porém, a gente vai sempre trabalhar, né, com um número finito de termos. Né? Eu vou querer, sei lá, eu quero o 20º termo, então eu vou trabalhar com os 20 primeiros só. Tá? Eu quero o 100º termo, só até o número 100, certo? Sempre a gente vai trabalhando com um pedaço da sequência, né? Mas a sequência, a gente imagina ela continuando, certo? Então, essa sequência dos números ímpares, essa aqui. Já essa outra de baixo é a dos números pares. Tá? Será que a gente consegue uma lei de formação dessa sequência? Vou explicar melhor a vocês como seria a lei de formação. Bom, deixa eu colocar aqui, tá? Algumas observações. Primeiro, numa sequência, primeiro, como é que a gente se refere a cada termo da sequência? A gente chama de AN, né? Vou chamar de A, mas podia ser B, J, qualquer coisa, tá? AN, mas AN, deixa eu primeiro colocar quem é N, né? N é o número de termos ou melhor, N é a posição N representa a posição de um termo. Sim. Ou pode ser visto como o número de termos. Tá? No caso, o N, ele é um número que representa a posição. Por exemplo, aqui, o terceiro termo tá? É 6, né? 6 é o terceiro termo. Então, para o 6, eu tenho que N é igual a 3, tá? O N referente ao número 6, nessa sequência aqui, é 3. Tá? O N referente ao 14, aqui, o 14 é qual termo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Sétimo termo. Então, o N é 7. Tá? É basicamente você contar quantos termos tem até onde você está querendo trabalhar. Se eu quero mexer com o 14 é o sétimo termo, então eu tenho 7 termos até o 14. Então, o N vai ser 7, tá bom? E qual o nome que a gente dá a cada termo? A gente chama de AN. AN, tá, esse carinha aqui, é o nome do termo de ordem N. Tá? Então, se eu tenho o sétimo termo aqui, nessa sequência de baixo, é 14, então o A7, no caso, o N é 7. Aí o AN, como N é 7, fica A7, tá? O A7 é 14, tá certo? Quem é o A5 nessa sequência? É o termo cuja ordem é 5, cujo N é 5. Você vem 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto termo. 10.
Em resumo, é o seguinte. Aqui eu tenho A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, tá? E esse Nzinho aqui de baixo é justamente a posição que o termo está, certo? A ordem dele, né? Ou seja, o número de termos até chegar naquele que eu estou querendo aqui, o AM. Então, quando eu disser para vocês assim, encontrem A28, vocês já sabem que é o termo cuja ordem é 28, ou o 28º termo, tá certo? Então, vocês já sabem que eu quero o A28 e o N, obviamente, vai ser 28. Agora, para essa sequência, essas duas sequências aqui, a gente poderia já encontrar uma lei de formação, né? Eu poderia encontrar já uma lei de formação. Cadê? Bom, aqui nessas duas, na S4, tá? Vamos para S5 primeiro. S5 primeiro. Como é que eu calculo, por exemplo, se N é o número de termos então, ó, só para deixar vocês mais curiosos do que a gente vai trabalhar. Então, eu posso dizer que em S5, o termo AN é igual a 2 vezes N, concorda? Por quê? O A1 é 2 vezes 1, que é 2. O A2 é 2 vezes 2, que é 4. O A3 é 2 vezes 3, que é 6. Né? É sempre o dobro da ordem. O termo de ordem 4 é 2 vezes 4, que é 8, né? O A4. O AN é 2 vezes esse Nzinho que está aqui. Certo? Quem é o A20? O 20º termo. É o dobro, 40. Né? Eu quero o 20º, então vai ser 2 vezes 20, que é 40. Então, isso aqui é o que a gente chama de lei de formação. Em S4, quem seria a N? Como é que a gente calcularia a N em S4? E aí? Tem mais de 15 pessoas na sala. Não, tem mais de 15 não. Tem 11 pessoas na sala. Que é a sugestão. Como é que vocês acham que a gente, a partir do N, calcula a N nessa sequência S4? Pode botar no chat aí, pode falar, tá certo? Na segunda, é só multiplicar 2 vezes N, né? Aqui. Deixa eu fazer aqui, cadê? Aqui, por exemplo, aqui A1 seria, como N é 1, né? O primeiro termo, 2 vezes 1, que é 2. O primeiro termo é 2, que está ali. Aqui 2. Se eu prosseguir, né? A 2 é 2 vezes 2, que é 4. Está ali, segundo. É 4, né?
Aí vai. Se eu quisesse, por exemplo, a 10, seria 2 vezes 10, que é 20. O 10º par é 20, vocês sabem, né? Agora, aqui continua, né? Agora, na segunda sequência aí, na sequência S4, tá? No caso ali é a primeira, que está em cima, né? Será que multiplicar por 2 funciona? Não funciona, né? Porque se eu pegar aqui, ó, se eu disser que é 2 vezes n, o primeiro termo lá é 1. Tá? Aqui. Então, se eu pegar o primeiro termo, A1, se eu quiser A1, o n é 1. Se quiser 2 vezes 1 vai dar 2. Mas o primeiro termo não é 2, o primeiro termo é 1. Se eu pegar o segundo, seria A2. 2 vezes 2 dá 4, mas aqui é 3. Né? Se eu pegar o terceiro, que é A3, 2 vezes 3 dá 6, mas lá tem que ser 5. O quarto, 2 vezes 4 dá 8, mas aqui é 7. O quinto, 2 vezes 5 dá 10, só que aqui é 9. Perceberam alguma regrinha aí? 2 vezes 1 dá 2, só que aqui é 1. 2 vezes 2 dá 4, mas aqui é 3. 2 vezes 4 dá 5, mas aqui é... 2 vezes 4 dá 5. 2 vezes 3 dá 6, mas aqui é 5. 2 vezes 4 dá 8, só que aqui é 7. 2 vezes 5 dá 10, mas aqui é 9. E por aí vai. Como é que a gente corrige isso? É só eu colocar aqui, ó, já que vocês não responderam, menos 1. Sabe que está dando sempre 1 a menos, né? 2 vezes 1, 2. Aí menos 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1 dá 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. 2 vezes 4, 8. Menos 1, 7. Então, essa seria a lei de formação dessa sequência, tá? Lógico que você não tem que... Como é que o senhor sabe disso, professor? Que essa lei de formação é essa, tá? Eu já sabia, tá? Então, eu só falei para vocês. Tentei ver se vocês adivinhavam, mas vocês parecem que estão com preguiça de pensar. Estão cansados das aulas que teve e de aula que vai ter ainda, né? Não sei. Estão com preguicinha aí de pensar. Mas, enfim, o que eu quero mostrar com isso é sobre a ideia de sequência, né? Algumas sequências vão ter uma lei de formação, assim, que é uma formulazinha, e as progressões aritméticas e as progressões geométricas, lá do início, que a gente vai trabalhar, aritmética e geométrica, elas têm uma lei de formação já conhecida, né? Então, a gente vai estudar como trabalhar com essa lei de formação das progressões geométricas e aritméticas. Essas duas aqui, elas são sequências que são progressões aritméticas. E já adiantando para vocês, já que eu disse que vocês iam sair daqui sabendo o que era uma progressão aritmética e geométrica, eu vou falar para vocês o que é uma progressão aritmética, tá? Na próxima aula a gente trabalha com ela. Isso aqui é uma progressão aritmética por quê? Porque uma progressão aritmética é uma sequência onde a diferença de um termo para o outro é sempre a mesma, tá? Então, de 1 para 3 é 2, de 3 para 5
2, 5 para 7, 2, tá? Sempre se você subtrair um termo menos o anterior, vai dar o mesmo resultado. No caso aqui é 2, né? 9 menos 7 é 2, 7 menos 5 é 2, 5 menos 3 é 2, e por aí vai. Então, isso a gente chama de progressão aritmética. A diferença entre um termo e o seu subsequente, seu sucessor ou seu antecessor, é sempre a mesma, tá certo? Aqui também é de 2 para 4, 4 menos 2 é 2, 6 menos 4 é 2, 8 menos 6 é 2. Sempre de 2 em 2, né? Como a gente aprende a fazer desde o primário, tá? Então, a gente, inclusive, dá um nome para essa diferença, a gente chama de razão. Então, aqui eu tenho uma progressão aritmética de razão 2. E essa razão vai fazer parte da formulazinha também, certo? Então, beleza. Isso é tudo por hoje. Como eu prometi que a aula ia ser curta, né? Já temos aí 40 minutos de aula. É o suficiente, era isso que eu queria fazer, tá certo? Não vou entrar em progressão aritmética hoje, porque senão a gente não termina aqui completo. E aí, a gente se vê terça-feira, né? Terça e quinta, nossas aulas, sempre às 14 horas. Tranquilo para vocês? Então, se quiserem perguntar coisas, um abraço. Façam agora as perguntas. Ou então, tchau para vocês. Que eu vou ali tomar um banho, que está um calor, gente. Choveu que só hoje. Hoje fez sol e o bicho pegou. Então é isso. Tchau para vocês. Até terça, tá certo? Se cuidem.